Vamos continuar as nossas leituras na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 16 ao 18. Estamos chegando hoje ao fim da carta. Vamos ouvir então essa leitura. O meu tá. Aí, só um pouquinho. Tive que mexer, aí troquei aqui. Ora, o Deus da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor esteja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Ao iniciar esse capítulo, Paulo pediu aos crentes de Tessalônica que orassem por ele. E agora, de maneira recíproca, o apóstolo ora por eles. A oração é muito significativa na vida dos crentes em Jesus e no cultivo de sua vida de comunhão, intimidade com o Senhor. Significa dependência total do Senhor. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos do Senhor. Estamos vivendo uma sociedade que descarta Deus porque ela pensa que é autossuficiente. Paulo é um homem dependente de Deus. Ele dependia de Deus para tudo, não para algumas coisas, mas para tudo. Paulo jamais perdeu o senso de total dependência do Senhor e nós não podemos perder isso. Agora, já finalizando a sua carta,
ele ora pelos crentes de Tessalônica, pela igreja de Tessalônica. Mas não foi uma oração para que aqueles irmãos fossem prósperos, que tivessem muito sucesso, que fossem reconhecidos e apreciados pela sociedade, que fossem livres de todo sofrimento, perseguição e tribulação que eles estavam enfrentando. Não. Paulo orou por 3 coisas tão preciosas para nós: para que eles desfrutassem a paz de Cristo em todas as circunstâncias. Ele orou também para que eles desfrutassem da presença de Cristo, da comunhão com Cristo, a pessoa de Cristo, e para que a graça fosse a experiência diária deles. A terceira petição é tanto uma oração como também uma palavra de bênção. Então, temos a paz de Deus que excede todo o entendimento, a presença de Deus que nunca falha e a graça divina que é o meio pelo qual Deus nos trata conosco. Aquela atitude de amor e favor de Deus para conosco. Jesus é o Senhor da paz. E vejam, paz em todas as circunstâncias. A igreja em Tessalônica enfrentava algumas situações tensas, e essas situações estavam causando tensão entre eles. E Paulo ora para que haja paz na igreja. Mas a paz, irmãos, não deve ser limitado apenas isto, porque a paz é um termo ligado à salvação da pessoa. A paz está ligada à salvação da pessoa. A palavra paz é muito mais do que ausência de guerras, contendas, situações tensas e turbulentas. A paz é o funcionamento perfeito de todas as coisas conforme a sua finalidade. Tem que funcionar de acordo com a finalidade que Deus estabeleceu. Deus criou o homem para viver uma vida de harmonia com Deus, em Deus, com o seu semelhante e com toda a criação de Deus. Mas sabemos muito bem, veio o pecado e desmantelou essa harmonia e estabeleceu dentro do ser humano o caos, dentro e fora dele. Desde que o homem pecou, o ser humano vive a desordem, a intranquilidade e a insegurança dentro dele. Por causa do pecado, as pessoas não vivem bem. As pessoas vivem com medo, tensas, nervosas, inquietas e agitadas. A palavra de Deus diz que o ser humano no pecado, o homem ímpio, perverso, não tem paz. Isaías 57, versículo 20 e 21.
Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz meu Deus, não há paz. Todo lodo, lama e até o lixo descartado pelo homem, acumulado no relevo submarino, naquela parte mais rasa do mar, e quando o mar se agita, se sacode, então essa lama, esse lodo, esse lixo que está lá no fundo, surge na superfície, vem à tona. Mas eu estou falando do ser humano. Eu estou falando do interior das pessoas, e o profeta também. Ele usou o mar para falar do ser humano, do interior do ser humano. O ímpio é como o mar bravo, porque não pode aquietar. Veja bem, não se pode aquietar. E as suas águas lançam de si lama e lodo. E isso está ligado à ausência da paz, porque o profeta hebreu diz: não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Mas quem está dizendo mesmo é Deus. O profeta está apenas dando o recado. Em certas situações, aquele lado raivoso, belicoso, perverso, vem à tona. Toda lama, todo lixo pecaminoso e corrupto armazenado dentro da pessoa do ímpio vem à tona. Tem deles que até diz: eu não queria fazer isso, mas eu não consegui me segurar. Até pede desculpa, mas depois repete tudo de novo. Eu não vou mais cometer pecado. Vai sim. Se isso partiu de você mesmo, vai sim. Vai até inovar no pecado, porque a criatividade para pecar é muito grande. Tem que morrer em Cristo na cruz para poder ser liberto do pecado. Aí sim, aí acaba a repetição. A velha criatura é portadora da desordem no seu interior. Ela é portadora de uma desarmonia interior muito grande. Às vezes é educado por fora. Você olha assim e vê aquela pessoa tão educada, mas lá dentro a coisa é feia. Lá dentro está bagunçado, está caótico. Então, irmãos, só tem uma solução. A solução é a morte em Cristo na cruz. Nós precisamos morrer, e foi o que Cristo fez com a gente. E na sua ressurreição, nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele, e fomos ressuscitados em uma nova criatura. Cristo em nós agora. Ele em nós agora. Ele está em nós, e agora Cristo em nós é a nossa paz. Isaías 32, versículo 17, eu gosto muito
desse texto. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. A obra da justiça será paz. O efeito da justiça será sossego. Aqui está falando do interior do ser humano. Sossego, segurança para sempre. Que justiça é esta? É a justiça da cruz, é a justiça da nossa morte com Cristo. A paz é um efeito da justiça, ou seja, da nossa morte com Cristo na cruz. A paz de Deus resulta da nossa morte com Cristo na cruz e da presença viva dele no nosso interior. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em mim ele é a minha paz. Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus Cristo. Para que ele seja a nossa paz, ele tem que estar em nós. Cristo em mim, a minha paz. E a característica de Cristo em você é paz. Afinal, em Cristo, com sucesso ou não, na saúde ou na dor, na fartura ou na privação, na aceitação ou na perseguição, no sofrimento ou no alívio, a paz é real. É real porque é Cristo em nós e nada mais além dele. Você já tem desfrutado dessa paz de Cristo no seu interior? Você está desfrutando esta paz de Cristo no seu interior? A paz de Deus é uma paz que excede todo entendimento e guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo. Que a paz de Cristo inunde seu ser. Essa era a oração de Paulo pela igreja de Tessalônica. É também o meu desejo. João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paz em mim. Jesus diz aí, paz em mim. Fora de Cristo, você não tem paz nenhuma. Paz em mim. Você tem que estar nele e ele em você. Como ter paz em mim? Estando nele. E ele nos colocou nele, lá na cruz. E a partir daí nós estamos nele em qualquer circunstância. Então, para ter a paz em Cristo,
nós temos que estar nele, e nele nós fomos colocados por ele mesmo. Nós fomos levados para dentro de Cristo. E ele diz: no mundo tereis tribulações. No mundo vocês vão passar por tribulações, sofrimentos, injustiças, perseguições. Irmãos, o sofrimento é esperado na vida dos cristãos. É esperado. Ele vem mesmo. Às vezes mais, outras vezes menos. No mundo nós vamos ter tribulação, sofrimento. Mas em mim, aqui que está a questão, em mim vocês vão ter paz. Vejam, ele não prometeu livrar do sofrimento. Prometeu? Jesus não prometeu livrar da tribulação, não prometeu livrar do sofrimento. Neste mundo nós vamos passar por tudo isso. O que ele prometeu? Ele prometeu a paz. Em mim você vai ter paz, mas é em mim. Isso ele prometeu. Paz não significa estar em um lugar sem nenhum barulho, um lugar silencioso. Não. Paz não significa você não estar em um lugar com dificuldade, um lugar trabalhoso. Não. Ser crente em meio ao sofrimento é muito melhor do que não ser um crente em Jesus, mesmo desfrutando confortos que este mundo pode oferecer. Irmãos, preste atenção. Temos não apenas a paz de Cristo, mas o Senhor da paz em nós, conosco, como disse o apóstolo Paulo. Não importa se passamos por lutas, vales, tribulações, o Senhor da paz está conosco. A serenidade dos crentes não depende de nada deste mundo. Antes se baseia na pessoa e obra de Cristo. Irmãos, o mundo não pode oferecer nem tirar a paz verdadeira de quem crê em Cristo. O mundo não pode oferecer paz para você. Ele não tem a paz verdadeira para oferecer a você. E o mundo não pode tirar a sua paz. Venha o que vier. Porque é a paz de Cristo. É paz em mim, disse Jesus. Então, se estiver na cadeia, tem paz. Fora dela tem paz, em qualquer circunstância, porque é paz em mim, é nele. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Foi a oração de Paulo. Em seguida ele diz: o Senhor seja com todos vós. A paz do crente é independente das circunstâncias favoráveis ou contrárias.
Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Aqui é comunhão. O Senhor seja com todos os crentes em Jesus. Aqui é comunhão. Depois de falar que Cristo é o Senhor da paz, que Ele é o Senhor da paz em nós, e que essa paz é uma paz em todas as circunstâncias, favoráveis ou não. Agora Ele fala da nossa comunhão com o Senhor, coisa preciosa. Não existe nada melhor do que isto no universo, a comunhão com o Senhor. Mesmo que você experimente só um pouquinho, você verá que é a coisa mais gostosa e melhor do universo. O Senhor seja com todos vós. Agora, precisamos entender uma coisa. Cristo veio, morreu e ressuscitou para estar em nós. Agora, Ele não é apenas um Deus ao nosso lado, mas dentro de nós. Estou crucificado com Cristo, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora não mais eu, mas Cristo em mim, dentro de mim, no meu interior. Até a cruz é Cristo ao nosso lado. Na cruz é nós nele. Mas a partir da ressurreição é Cristo em nós. Cristo em vós, a esperança, disse o apóstolo. É Deus vivendo em nós. Agora temos a presença de Deus em nós. Cristo em nós, todos os dias. Tem um hino que cantamos aqui. Mais perto eu quero andar. Esse cântico foi cantado com outra letra no dia que o Titanic afundou. Tinha um grupo lá cantando e o navio afundando. Mas ninguém afunda quando Cristo está dentro dele. Quando Cristo é a vida dele. Não é apenas estar perto do Senhor, mas nele e ele em nós. Então, mais perto é Deus em mim. Mais perto é Deus vivendo em mim. Mais perto quero andar, meu Deus, de ti, mas do Deus que está em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. É estar perto dele. É assim que vejo. Mais perto é o Senhor sendo o meu viver. Para mim o viver é Cristo, disse o apóstolo Paulo. Cristo em mim é o poder que me faz continuar cada dia neste mundo, olhando para Ele e dele dependendo. O Senhor seja com todos vós. Mas Cristo em vós é a esperança. Então, Ele é conosco, em nós. A comunhão com o Senhor é tão preciosa. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e em todas as circunstâncias. A saudação é de próprio punho. Paulo
Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Está lá no versículo 17 do texto que estamos analisando. Isto aqui para mim é muito importante. A saudação é do próprio punho de Paulo. Isto é muito importante. Este é o sinal de cada carta do apóstolo. E isto é muito importante. Por quê? Paulo considera importante que os tessalonicenses reconhecessem a legitimidade da carta enviada por ele. Ou seja, a carta que ele escreveu foi uma carta inspirada pelo Espírito Santo. É verdadeira, é a palavra de Deus. Paulo esperava que os irmãos compreendessem que aquela carta era uma carta verdadeira, uma carta inspirada pelo Espírito de Deus, era a palavra de Deus. E isto é de suma importância, porque é assim que nós temos que olhar para a palavra de Deus, para as Escrituras, para as cartas que estamos estudando. Por que isso é tão importante? Os tessalonicenses estavam sendo bombardeados por fake news. Fake news é uma notícia falsa. A gente já estudou isso aqui. Os tempos, os dias anteriores ao regresso do Senhor Jesus serão dias marcados intensamente por fake news, em todos os sentidos. A mentira sendo divulgada de uma maneira intensa, e isso está no mundo todo. A maior de todas as fake news será a revelação do anticristo. Este cara será a grande mentira, a maior mentira que esse mundo vai abraçar. Então, tal legitimação era importante e muito significativa para a igreja de Tessalônica. Paulo diz: esta carta é minha mesmo, foi eu que escrevi, é a palavra de Deus, assinei do meu próprio punho, é verdadeira. E Paulo termina a sua carta em tom de graça. Paulo era muito gracioso, gostava da graça, vivia na graça, dependente da graça. E Paulo sempre terminava as suas cartas com um tom de graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Vamos ler também segunda carta aos Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que coisa preciosa! Disse-me o Senhor mesmo, o Senhor mesmo. É muito importante, porque é o Senhor mesmo dizendo. Ele poderia ter dito tantas coisas, ou outra coisa, mas ele disse isso aqui. O próprio Jesus disse-me o Senhor: a minha graça te basta. Observe que diz: a minha graça te basta. Não diz que precisamos pedir que a graça divina nos baste. Não, a graça já basta. Já basta. A graça de Deus é suficiente para nós.
A graça de Deus nunca está em falta e não custa nada. Esta é a medida da graça. Nunca está em falta, sempre está disponível e jamais deixa de jorrar. A graça de Deus é melhor do que tudo. Então, diga ao Senhor neste dia: tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta.